Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Queria começar dando aqui alguns avisos. O primeiro é que vai haver uma reunião do Farol da Democracia em Belo Horizonte, agora no dia 15. Vocês deem uma olhada no site www.faroldademocracia.org e lá tem as instruções para vocês fazerem os contatos, tá bom? O segundo aviso é que o blog Nota Latina já voltou ao ar, porque teve algum engraçadinho comunista que denunciou o site como spam. É a coisa mais fácil do mundo, né? Quer dizer, você escreve lá que é spam, os caras tiram o blog do ar, e daí leva 24 horas, 48 horas para voltar. Quer dizer, pelo menos atrapalha a vida dos outros. Os caras adoram fazer isso, né? E isso aí já é costume. Então não é para assustar, não é insistir e não desistir. O terceiro aqui, eu queria agradecer aqui ao pastor Silas Malafaia a atenção que ele deu aos meus artigos. É bom saber que tem no meio evangélico uma pessoa inteligente, atenta e corajosa, lendo os meus artigos, com coragem suficiente para citá-los num programa de televisão, tá certo? No qual ele defendeu bravamente a posição da igreja contra estas pretensões arrogantes do movimento gay, né? É importante verificar o seguinte, que não se trata, que a discussão aqui não é de maneira alguma a discussão de homossexualismo, ou bissexualismo, ou tetrasexualismo, ou pentasexualismo, ou qualquer outra porcaria que se invente. Não é nada disso que se trata. O que se trata é o seguinte, é que há um movimento com a mentalidade nazista prepotente que pretende inventar uma lei pela qual é proibido criticar a conduta deles. Ora, não há nenhuma conduta no mundo que seja incriticável, né? Eu também gostaria de fazer uma lei assim, que é proibido falar mal do Olavo. É o crime de olavofobia. Você tem social olavófobo, vai pra cana. Eu também gostaria. Quem não gostaria, né, de estar imune a críticas? Mas note bem, conforme eu mesmo já observei num artigo, o próprio Deus não baixou uma lei desse tipo. Se vocês lerem lá, na Bíblia, está lá o livro de Jó. Jó fala as coisas mais horríveis a respeito de Deus. Deus não manda ele calar a boca, Deus ouve tudo pacientemente até o fim. Depois dá uma resposta arrasadora, mas primeiro ouve, né? Se o próprio Deus pode sair de orelha quente depois de falar com Jó, por que a gente não pode falar mal desses caras? Qualquer conduta humana, seja na cama, na privada, no púlpito, tá certo? No escritório, onde quer que seja, ela não pode ser imune a críticas. Ninguém pode ser imunizado contra a crítica. Se você passa a chamar toda a crítica de discriminação, você criminaliza automaticamente as críticas. Então, quer dizer, o sujeito não pode achar feio, né, um homem com outro homem para a cama, né? Por que não pode achar feio? Por que tem que achar bonito? Não é isso? Ora, uma coisa assim que me chama muita atenção é que qualquer pessoa com mais de 12 ou 14 anos de idade tem a obrigação de saber que o impulso sexual, o desejo sexual, ele traz junto consigo, inevitavelmente, também a emoção contrária, que é a repugnância. Se você tem atração por uma coisa, você tem repugnância por tudo aquilo que é a inversão dela, o que a nega, tá certo? Então, por exemplo, eu conheço muitos homossexuais que vão dizer que tem repugnância pela ideia de ir para a cama com a mulher, repugnância física, tá certo? Então, se ele for exposto àquele espetáculo, ele vai se sentir mal. E, vamos dizer, agora eu vou proibir o sujeito de dizer, né? Eu tinha um amigo faz muito tempo, era um grande amigo meu, né? E eu ficava espantado. Eu era muito jovem, eu não entendia direito como era a psicologia da coisa. Mas ele contava para mim que a única vez que ele tinha tentado ir para a cama com a mulher, ele tinha vomitado. E depois ele roubou um soldado francês da guerra da Argélia, um sujeito barbudo, peludo, e foi viver com o soldado e ficou feliz pra caramba, né? Eu não entendia nada daquilo como era possível, tá certo? Mas era a emoção dele. Ele tinha repugnância por uma coisa e gosto pela coisa contrária. O que eu posso fazer? Vou mudar, vou arrancar a cabeça dele, botar outro cérebro? Não posso fazer, tá certo? E era um bom sujeito, foi um grande amigo meu, muito leal, tá certo? E ele gostava do que gostava e, vamos dizer, tinha repulsa pelo que tinha repulsa. Nós não podemos mudar as pessoas. Se vocês lerem as Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, vocês não vão suspeitar que Graciliano Ramos era um extremista de direita agora, né? O Graciliano Ramos, quando tá na cana, tá certo? Tinha lá, numa dos presídios que ele passou, tinha um cozinheiro viado, tá certo? E ele tinha tanta repugnância
tá certo, de homossexualismo, que ele evitava a comida feita pelo cara. Você já pensou, você dentro de uma cadeia que já tem pouca comida, né? Pouca comida é pouco e ruim. Ainda você tem um segundo motivo repugnante, fala, não, eu não vou comer porque este sujeito, ele mexeu no peru de metade dos detentos, agora vai fazer minha comida. Era o que o Graciliano dizia. Ora, ele está expressando o quê? Não é um preconceito, não é nada. É uma coisa que ele sente fisicamente. Quer dizer, a repulsa é inerente ao desejo sexual. Todo mundo tem que saber disso. Agora, você vai proibir a expressão da repulsa? Né? Eu lembro aquele caso, já contei aqui, dos camaradas que eram da sauna gay. Né? Era sauna de machão, todo mundo musculoso, peludo. Era um bando assim, era tipo Schwarzenegger, Mike Tyson, Sylvester Stallone, né? Tudo com cara assim de pirata, os negros perigosos pra caramba, um apaixonadinho pelo outro. De repente entrou lá um traveco, com 2 peitão de silicone, né? Os caras ficaram revoltados, dizendo, não, isso aqui é lugar de macho, não pode entrar isso aqui. E eles diziam abertamente, nós temos nojo disso. O que eu vou fazer? Vou prender todos esses camaradas? Né? Pois é o que eles mesmo querem fazer com a gente. Né? Eu, pessoalmente, eu não tenho repugnância por nada disso, eu só fico assim, às vezes, como é que diz? Um pouco embasbacado, né? Quando eu estava lá em Paris, em 2000, e acho que 2001, sei lá, teve o primeiro, 98, ela teve o primeiro dessas paradas gay, né? E eu estava lá, inocentemente, de repente, desembarcou 200 mil gays na cidade, né? Que vinha dos Estados Unidos, da Suécia, era tudo uns homens de 2,10 metros de altura, por outro tanto de largura, né? Assim, um abraçadinho no outro, né? E ali em Paris tem aquele restaurante que você come na rua, né? Fica as mesinhas, os caras, né? Você estava comendo ali, vinha 4 daqueles sentavam na minha mesa, né? Com licença e tal, né? E eu ficava ali assustado, não podia fazer nada, né? E de vez em quando tinha lá umas expressões afetivas, não dava uns beijinhos, né? Chamava de meu amor e tal. O que eu ia fazer? Se eu fosse rir ali, eu ia apanhar, né? Mas se eu risse, eu estava no meu direito, ora, porra, né? Não precisa exercê-la assim também sem educação, mas pelo menos rir escondido a gente pode, porra, né? Eu não tenho como não achar engraçado, 2 negros barbudo, tá certo? Barbudo, grandão, né? Fortão, um falando pro outro, meu amor. Não é difícil engolir, pô. É uma coisa natural, espontânea, tá entendendo? Eu não tenho repugnância nenhuma, mas eu não consigo deixar de achar engraçado, tá certo? Então, agora, tudo isso são, tanto a reação do sujeito lá na sauna gay, quanto a minha reação, ali em Paris, são coisas espontâneas, não é preconceito, não. É um sentimento natural humano. Tá certo? Quer dizer, a atração é um sentimento tão natural quanto a repulsa. Ó, eles vão criminalizar isso aí. Agora você imagina, se você criminaliza expressões espontâneas dessa, você desmantela toda a estrutura psíquica das pessoas, porque o sujeito é obrigado a controlar uma coisa que nele é natural e espontânea, e com a qual ele está acostumado há décadas. Quer dizer, eu já estou com 60 anos de idade, né? Eu não lembro de ter a minha reação a isso ter mudado, né? Nos últimos 40 anos não mudou, né? Então, de repente, aquilo é criminalizado e você, aos 60 anos, você tem que mudar todo o seu sistema de reações reflexas. Veja a monstruosidade psicológica disso aí. Ora, o camarada que propõe essa lei, ele sabe perfeitamente disto. E sabe, uma coisa importante, se você obrigar uma pessoa a agir contra o sentimento e a convicção dela, em 82% dos casos, segundo as pesquisas, o sujeito vai retroativamente justificar a mudança, tá certo? E vai, vamos dizer, passar realmente a aprovar aquilo que ele condenava. Quer dizer, isso é manipulação psicológica, tá certo? Isso é quase uma lavagem cerebral. Isso é, vamos dizer, uma coisa de uma malícia, tá certo? Verdadeiramente criminosa. Agora, para vocês verem como nessas coisas, né, vigora somente a hipocrisia, vejam o caso desse senador Larry Craig aqui, senador de Minneapolis. Ele foi preso no aeroporto de Minneapolis. Por quê? Ele estava sentado no banheiro e deu umas batidinhas na porta, né? E isso aí é código. O sujeito gay está numa cabine de banheiro, ele dá umas batidinhas, né, para dizer para o outro, né? Eu não sei como é que é possível, porque o sujeito está na cabine de banheiro, um não vê o outro. Ele vai dizer o que? Acho você muito gostoso, atraente, embora não esteja vendo, né? Embora nunca tenha visto mais gordo, né?
Mas sei lá como é, dizem que é um código. E aconteceu que estava ali um agente de polícia justamente observando o senador. E daí cataram o senador e disseram, isso foi uma proposta gay. Foi, não foi, foi, não foi. Daí a polícia disse, bom, nós vamos aqui armar um rolo para você. Se você se declarar culpado, a gente libera você já. Senão vai dar um rolo tremendo. Daí o cara se declarou culpado. Quer dizer, um homem de quase 80 anos, tá certo, que nunca teve nenhum caso gay com ninguém, ele confessou que aquilo era uma proposta gay. A partir daí, o que fizeram? Em vez de livrar a cara do sujeito, não, aí que armaram um escândalo. E o camarada tem que acabar renunciando ao Senado por pressão do Partido Democrata inteiro, mais alguns do Partido Republicano. Uns meses atrás, teve o caso do tal do Mark Foley. Mark Foley também era um deputado que andou passando uns bilhetinhos eróticos para estagiários. Tinha um estagiário de 16 anos, né? Ele passou um bilhetinho, né? Ah, acho você gostoso, gostosa, sei lá, coisa desse tipo, né? E deu um rolo também e o cara também teve que renunciar. Agora acontece o seguinte, e se fosse do Partido Democrata? No Partido Democrata, você pode comer quanto menor de idade você queira. Você pode armar um puteiro dentro do Congresso e não acontece nada. Nada. E a mídia não noticia. Veja aqui teve o caso desses Barney Frank e Jerry Stubbs, que eram deputados. Um desses aqui, não é que ele não passou um bilhetinho para um rapaz menor de idade. Ele comeu, o rapaz, ou deu, sei lá o que fizeram na cama. Mas alguma coisa fez. Tá certo? Bom, no caso do Larry Craig e do Mark Foley, saíram centenas e centenas de notícias, debate na televisão, etc, etc. O caso do Barney Frank não foi notícia, saiu uma notinha, né? Lá na página interna escondida. Nunca mais se falou do assunto. E o cara tá lá no Congresso até hoje, né? E esse outro, né, esse deputado William Jefferson, que cataram o sujeito com $90 mil de propina na geladeira, né? O que fizeram com ele? Deram para ele um lugar no Comitê de Segurança Nacional. Quer dizer, o cara tá provado que é corrupto, está lá no Comitê de Segurança Nacional. Alguém na mídia reclamou contra isso? Nada. Tá certo? Tem o outro também, Alan Mulholland, que está sendo investigado pelo FBI. Né? Veja você como essa tumba antidemocrata. Né? O sujeito tem um caso de corrupção, está sendo investigado pelo FBI. Os democratas botam ele no comitê que supervisiona o orçamento do próprio FBI. Tá certo? Tem algum jornal que reclama, o New York Times reclama, a NBC reclama, ninguém reclama, simplesmente não noticia. Aqui vocês podem acompanhar no site mediaresearch.org, o site do Brent Bozell, né? Ele fez lá um cotejo, uma comparação, um número de notícias que saiu a respeito de casos como Larry Craig, que não fez nada, deu uma batidinha na porta, e o outro que passou um bilhetinho. Eram centenas de notícias. E depois o caso do outro que realmente comeu menor de idade, que sai 2 ou 3 noticinhas. Né? Agora, o pior é que é o seguinte, outro dia estava sendo entrevistado o ex-líder da republicana na Câmara, o Tom DeLay, estava sendo entrevistado pelo Matt Lauer na NBC. E daí o DeLay, que é um sujeito muito brabo, ele está reclamando, pô, vocês só falam da gente, mas quando é um cara democrata, vocês escondem tudo. Por exemplo, teve o caso desse William Jefferson, que cataram ele com dinheiro da propina na geladeira, vocês não falaram nada. Daí o Lauer, o entrevistador, falou, não, senador, o senhor está muito enganado, nós fizemos uma imensa cobertura do caso William Jefferson. O DeLay, na hora, não sabendo, né, ficou quieto. Só que é o seguinte, é mentira. A NBC não fez nada, não noticiou coisíssima nenhuma do escândalo do Jefferson. Quer dizer, a grande mídia aqui é crime organizado, como no Brasil. A única diferença aqui é que tem o pessoal do rádio. O rádio e a internet salva. Então a gente fica sabendo das coisas por essa outra fonte. Porque se dependesse dessa gente, dá a impressão assim, de que o Partido Republicano é tudo ladrão. E do outro lado só tem santinha, é tudo Madre Teresa de Calcutá. Né? Muito bem. Agora, esta semana também apareceu no site congressoinfoco.ig.com.br uma matéria de um cidadão chamado José Rodrigues Filho sobre cartão nacional de saúde. Atenção. Ele conta que a Associação Médica Britânica está fazendo uns apelo aos médicos clínicos gerais para que boicotem e não colaborem com o sistema de prontuário eletrônico que o governo da Grã-Bretanha está fazendo.
Por quê? Porque isso é invasão de privacidade. Isso significa o seguinte, que a privacidade das suas informações médicas e outras, que agora estão na mão do seu médico, né, passa para a mão do governo. Quer dizer, praticamente, vamos dizer, o sigilo médico é eliminado. Tudo, né, todo o seu prontuário, mais informações pessoais, vai tudo para na mão do governo, no sistema unificado. Agora, aqui o José Rodrigues Filho adverte o seguinte, olha, na Inglaterra está dando um maior bode, o pessoal está protestando, reclamando, e no Brasil o mesmo sistema de cartão nacional de saúde já está sendo implementado, e não teve um debate, ninguém reclamou. Quer dizer, o brasileiro agora virou uma espécie de ímã complacente, você tá entendendo? Todd entra tudo, tá certo? Ele nem sente mais, quer dizer, é ímã complacente anestesiado, né? Tinha né, uma pomadinha anestésica, depois ao passar, esqueci o nome. Né, todo mundo fala, deve ter passado essa pomada e ninguém sente mais nada, tá certo? Então, quer dizer, já perderam o senso da própria segurança, Eles abrem tudo para o governo é onipotente. Então, note bem, já está montado um sistema de leis pelos quais o governo petista pode destruir quem ele quiser sem precisar parecer perseguição política. Se não pega pelo lado fiscal, pega pelo lado trabalhista. Se não pega por aí, pega por homofobia, né? Pega porque tem lá um revólver em casa. Porque, olha, houve um plebiscito aí, mas o plebiscito foi só para saber se proibia ou não proibia o comércio de armas. Então, não passou. A proposta de fechar o comércio de armas não passou. O comércio de armas continua livre. Mas os mecanismos restritivos continuam todos aí. O sujeito para ter um revólver em casa é tanta burocracia, tá certo? Que até ele conseguir a licença, ele já foi assaltado e assassinado 10 vezes, tá vendo? E de vez em quando pega um nego lá, ele não fez exame psicotécnico, vai pra cadeia. Você precisa fazer exame psicotécnico para ter arma agora, porra. Para ser presidente da República não pode, porque se fizer exame psicotécnico no Lula, tá certo? Ele não passa nem para ser chofer de ônibus, evidentemente, né? Agora, para você ter um revólver, um calibre 22 para defender sua casa, aí precisa, tá certo? Então, se falhou isso, ou faltou um papelzinho, você é pego com arma, você vai pra cana, tá certo? Ou seja, tem 1000 jeitos de destruir. Eles criaram todo um sistema e ainda criaram o tal do direito alternativo, que é interpreta as leis tudo em sentido contrário, no sentido político comunista, tá certo? Então, criaram este sistema, como é que se diz? É o totalitarismo informal, né? E isso já está funcionando. Peraí, tem alguém na linha aí, vamos lá. Olá, professor Alberto, do Rio de Janeiro. Oi, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor tem alguma coisa a falar sobre a questão do que aconteceu com o comunismo lá no Camboja e os carniceiros lá do Khmer Vermelho? E se é possível fazer algum tipo de ponte entre o que houve lá e o que poderia ter acontecido caso a esquerda tivesse a vitória aqui em 64? Perfeitamente. Só que eu vou pedir um favor para você. Sim. Eu vou responder sua pergunta já. Você desliga e eu respondo, tá bom? Tá ok, vou desligar. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Um abraço. Abraço. Excelente pergunta. O que aconteceu no Camboja foi o seguinte: aqui teve aquele movimento pacifista, tá certo? Baseado em informações falsas transmitidas pela mídia. A mídia transmitiu aqui que os Estados Unidos estavam perdendo, tinham perdido a Batalha do Tet e que a embaixada americana tinha sido invadida, né? E então aquilo foi um escândalo, deu terror, pânico, invadir a embaixada americana em Saigon. Então dá a impressão que os comunistas tinham tomado o Vietnã inteiro. Vocês sabem quantos Vietcongs tinham entrado na embaixada americana? Resposta: nenhum, morreram todos na porta, soltaram uma bomba, quebraram um pedaço do muro e morreram todos. Quer dizer, não houve invasão na embaixada americana. O pessoal retirou alguns funcionários apenas por uma medida de segurança, mas não houve invasão. A invasão foi um fracasso. Simultaneamente estava tendo a famosa Batalha do Tet. Tet é o ano novo, né, Vietcong. Então eles lançaram uma ofensiva geral. Na Batalha do Tet, 3/4 do exército Vietcong foram devastados, morreu todo mundo. Tá certo? Quer dizer, foi o maior fracasso militar de todos os tempos. Agora aqui os filhos da puta, como Walter Cronkite, né, e outros na televisão, tudo pró-comunista, tudo puxa-saco de comunista, noticiaram o contrário. Tá certo? E a população aqui, os trouxas aqui, acreditaram. Acontece que daí o Lyndon Johnson, tá certo, que era mais sensível à opinião do New York Times do que à realidade, era mais sensível, né, às pesquisas eleitorais do que ao destino do país, imediatamente determinou então que as tropas americanas fossem retiradas.
Daí aquela putada toda que tinha feito manifestações pacifistas, né, dizendo que o Ho Chi Minh não era comunista, que ele era apenas um líder patriótico, etc, etc. Todo mundo fez uma festa danada e, evidentemente, os comunistas, então, tomaram o poder no Vietnã. Os comunistas que tinham invadido o Vietnã do Sul agora estavam com o Vietnã inteiro na mão. Do Vietnã, eles invadiram o Camboja, né, e ajudaram a botar no poder o tal do Pol Pot. Bom, resultado, no Vietnã eles fizeram a matança, então, de 1 milhão de civis. E o Pol Pot, amigo deles, com a ajuda deles, no vizinho Camboja, matou mais 2 milhões de civis, gente desarmada em tempo de paz. Olha, a guerra inteira, dos dois lados, morreu aproximadamente entre 800 mil e 900 mil pessoas, a guerra inteira. A paz que se seguiu, graças aos meninos do Flower Power, matou 3 milhões de pessoas. Foi isso que aconteceu. Tá certo? E vocês não têm a menor dúvida de que era exatamente isso que teria acontecido em 1964 se os militares não mandassem parar, não botassem para fora aquele vagabundo, aquele João Goulart, tá certo? Com aquela correola comunista inteira que tinha tomado conta do país, que já tinham começado a guerrilha em 1963. Dizem que depois fizeram guerrilha para responder à violência da ditadura. Conversa mole, a guerrilha começou em 63, financiado e comandado pelo próprio Fidel Castro e com a ajuda de muito filho da puta daqui, tá certo? Porque teve aqui o tal do Ted Kennedy. Ted Kennedy deu um dinheiro pro Jim Jones, aquele mesmo do suicídio coletivo, depois virou guru, né, e já ficou mais maluco do que já era e fez o suicídio coletivo e foi pro Beleléu. Mas em 63 esse cara estava aí em Pernambuco montando a rádio para as ligas camponesas com o dinheiro do Ted Kennedy, que é um cara que até hoje enche o saco. O Ted Kennedy é eterno, ele jamais morre, né? Então ele está com 143 anos, mas está aí falando besteira e dando dinheiro para comunista. Então os caras já tinham montado isso no Brasil em 63. Daí alguém, vamos dizer, aconteceu, né, que um diplomata cubano estava no avião, o avião caiu, né, e toda a documentação sobre esse negócio da guerrilha foi parar na mão dos americanos, não sei se CIA, FBI, o serviço secreto, parou na mão dos americanos. Daí levaram para o João Goulart. O que o João Goulart fez? Mandou prender todos os comunistas? Não. Pegou todos os documentos, mandou entregar secretamente para o Fidel Castro. Esse sujeito traiu o país. Quer dizer, o país está sendo agredido, tá certo, com tropas armadas do exterior, e o presidente esconde isto. E agora está a família desse canalha pedindo indenização, dizendo que os Estados Unidos que montaram o golpe, etc, etc. Os Estados Unidos não montaram o golpe, isso é facílimo de provar. Eles usam como prova da interferência americana no golpe justamente os documentos que provam o contrário. Por exemplo, correspondência entre o embaixador Lincoln Gordon e o presidente Johnson, da tarde de 1º de abril, dizendo assim: presidente, eles deram o golpe aqui, nós precisamos fazer alguma coisa, tomar alguma providência tem que tomar. Daí o Johnson mandou lá uma ajuda para chegar 13 dias depois. Ou seja, a interferência feita depois do golpe não é preparação do golpe, porque os Estados Unidos não prepararam nada, não ajudaram em nada. Depois eles ajudaram o novo regime, isso sim, não o golpe. Agora, esses comunistas, o pessoal que está na mídia, os Mauro Santayana, essas putadas todas, entendeu? Eles dizem aqui, tá aqui, documentos provam interferência americana, e botam este documento, esta carta do Lincoln Gordon. Olha como são safados, são cínicos. O documento está dizendo uma coisa, e eles dizem que diz o contrário. Como ninguém, exceto este que vos fala, vai ler o documento para conferir, o pessoal acredita, né? Então é aquele negócio, eles vivem do blefe. Aquele negócio, até um aluno meu que está lembrando o negócio do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E daí você acredita no cara. Tá certo? Os próprios olhos não adianta, porque você não usa o olho, não vai ver o documento. Se lesse a carta do Lincoln Gordon, você vê que a carta prova o contrário. Bom, daí, quer dizer, até hoje estão explorando isso. Os Estados Unidos não ajudaram, deveriam ter ajudado. Ele falou assim, vergonha não ajudar. Agora, se quer saber, eles ajudaram a desmantelar o regime militar. Isto sim. Por quê? Botar na cabeça que precisa democratizar o continente. Para democratizar tem que tirar os milicos. Só que esqueceram um detalhe. No Brasil, a única força anticomunista que tinha era os milicos. Eles tiraram os milicos, não botaram nada no lugar dela. Isso é a mesma coisa que convidar os comunistas a tomar o continente, como de fato tomaram. Isso foi obra do seu Jimmy Carter. O Jimmy Carter, ele saiu da presidência, ele só tinha 20% de aprovação. O pessoal hoje fala do Bush. O Bush ainda tem, quando chegou no pior, no mais baixo, ele estava com 34% de aprovação. Quer dizer, o recordista ainda é o Jimmy Carter, tá certo? Que era uma besta quadrada, metido, fala do que não sabe, e é puxa-saco de tudo quanto é ditador sanguinário comunista do mundo. Este cara ajudou
a desmontar o governo militar e trazer de volta essa cambada comunista que está nos governando até hoje. Agora, isto não é intervenção americana. Não é isso? Muito bem. Peraí, tem outro... Então, é exatamente isso aí. Não tem um lugar onde esse pessoal tenha tomado poder que não tenha seguido o morticínio. Note bem, esse mesmo pessoal brasileiro que fica choramingando, aí de que, fomos perseguidos, fomos oprimidos, o governo matou 500. Bom, mas o governo matou 500, vocês mataram 200. Tá certo? Quer dizer, foi por isso que o governo ganhou. Se fosse o contrário, vocês ganhavam. O governo ganhou porque ele matou mais gente. É coisa óbvia, guerra é guerra, né? E esse mesmo pessoal, enquanto isso, os que estavam em Cuba, muitos trabalharam para o serviço secreto cubano, quer dizer, eram membros do aparato repressivo cubano, que nesses 20 anos, enquanto o Brasil morria 500 guerrilheiros, morreu dentro de Cuba, ali morreu mais de 10 mil pessoas, civis. Ou seja, esses caras são culpados do genocídio cubano. Esses mesmo que ficam aí choramingando. Pior, agora inventaram esse negócio de que houve ocultação de cadáver. Por quê? Porque o exército brasileiro entrava em combate com os caras, matava eles e deixava eles lá. Nunca na história do mundo, nenhum exército jamais catou cadáver dos seus adversários. E agora eles inventaram que isso é ocultação de cadáver e querem que vá lá o coronel Lício mostrar onde está o cadáver. Ele lá sabe onde está o cadáver, porra. Tá certo? Agora, cá entre nós, matar e depois ocultar os cadáveres é especialidade comunista. Eles sempre fizeram isto. Fizeram de montão. O caso mais cérebro é os famosos oficiais poloneses. 20 mil cadáveres que os russos mataram e esconderam numa floresta. Tá certo? Anos depois, quando veio o julgamento de Nuremberg, ainda tiveram a cara de pau dizer que foram os nazistas que tinham matado. Quer dizer, como se tivesse escassez de crime nazista. Está faltando, os nazistas não fizeram nenhum crime, vamos inventar um para dar para eles, né? Como se os nazistas não tivessem feito merda suficiente. Então daí os russos atribuíram a eles. E tiveram a cara de pau, né, de tirar proveito disso no julgamento de Nuremberg. Anos depois veio prova definitiva de que isso dos próprios russos que fizeram. Mas esse é só um caso entre milhares. Em Cuba está cheio de cadáver oculto, meu Deus do céu. Agora, isso quer dizer, o comunista não tem nada contra ocultar cadáver. Ele acha isso bonito, é normal. Agora, ele sabe que nós, os burgueses, tá certo? Nós, os reacionários, temos sentimentos morais. E eles sabem explorar esses sentimentos, tá certo? Então, se faz de vítima, no fundo eles acham até engraçado. Tá certo? Para eles, tanto faz cadáver como não cadáver, não tem respeito nenhum, os caras não acreditam nem em alma. Para eles aquilo é um monte de, apenas um monte de célula de carbono, tá entendendo? Não muito diferente, né, biologicamente de um cocô, tá certo? Eles não têm respeito nenhum, nunca tiveram. Agora, eles sabem que as outras pessoas têm, então eles exploram isso, e proxenetam esses cadáveres. Agora, o cadáver do outro lado não interessa. O cadáver do outro lado não merece respeito, né? Então, vamos lá, parece que tem 4 pessoas querendo falar. Vamos lá. Alô, Olavo? Alô? Quem é? Alô, Olavo? Oi. Aqui é o Luiz Guilherme de Campinas, tudo bom? Luiz Guilherme, tudo bem? Eu recebi o seu vídeo aos seus alunos, você enviou? Sim. E depois dele, eu resolvi... realmente era muito importante aquilo que você disse, mas eu queria fazer 2 perguntas a respeito do Concílio Vaticano II. Faça. Se eu souber, eu respondo. Se não, eu digo que não sei. Tá. O senhor é católico, mas o senhor diz que o Concílio Vaticano II implementou o que os comunistas tinham mandado. Mas quando a gente fala aqui na nossa profissão de fé, que a gente crê na Igreja Católica, e isso não faz que as decisões sejam, que os bispos tomaram, tenham sido inspiradas pelo Espírito Santo e não pelos comunistas? Não, em primeiro lugar, porque aquilo não foi um concílio dogmático. O concílio não decidiu dogma nenhum. Concílio apenas decisões de ordem pastoral. Essas decisões, vamos dizer, não têm autoridade divina nenhuma. É uma decisão administrativa. Você está entendendo? Então você pode ser contra o quanto você quiser. Agora, os camaradas vendem isso como se fosse uma nova doutrina, que todo mundo tem que abaixar a cabeça e quem está contra é excomungado. Isso é fraude. Você está entendendo? Se fosse um concílio dogmático, estabelecendo novos dogmas, bom, muito bem. Ainda se poderia discutir depois. Tá certo? Mas, vamos dizer, nem o concílio, nem o Papa tem autoridade nenhuma, autoridade divina nenhuma em matéria puramente pastoral. Certo. Pastoral como se fosse, vamos dizer, educação. E o meu crédito está acabando aqui, eu vou fazer outra pergunta rapidamente. Passa. Aí depois o senhor continua se quiser nas outras questões. Uma vez o senhor disse num artigo que o Concílio Vaticano II
manteve o que podia ser alterado e alterou o que não podia ser alterado. O que não podia ser alterado e que o Concílio Vaticano alterou. Então, olha, houve alterações básicas no texto, houve alterações básicas. Uma das alterações fundamentais do texto da missa foi quando, na Santa Ceia, Jesus Cristo disse: fazei isto por mim e por muitos. Isto é feito por vós e por muitos. Os caras trocaram por vós e por todos. Por vós e por todos quer dizer o seguinte: está garantindo a salvação universal. Isto é uma fraude monstruosa. Com esta frase, a missa vaticana não vale nada. Ela não vale coisíssima nenhuma. Você está entendendo? Vocês estão assistindo um simulacro de missa. Claro que tem a reserva teológica, é o seguinte, que se o padre oficiar esta missa com a intenção correta, ela ainda pode valer. Quer dizer, você está dependendo de saber qual é a intenção do padre. Quer dizer, não é um texto que valha por si. Ele pode rezar o texto da nova missa com a intenção de estar rezando por dentro a antiga. Então daí a missa vale. Mas como é que você vai saber? Então a missa virou uma loteria esportiva, tá, né? Ou seja, esculhambaram com tudo. E sabiam que estavam fazendo isso. Fizeram de caso pensado. Tá, né? Tudo ali. O Concílio Vaticano já foi vendido para a União Soviética. Antes de começar o concílio, já fizeram o tal do Pacto de Metz, em que se comprometeram a não dizer uma palavra contra o comunismo durante o concílio. Ora, o comunismo examinou todos os problemas do mundo. Tá certo? Falou sobre tudo que existe, exceto uma coisa: comunismo. Então, olha, o comunismo, meu filho, matou mais gente do que 2 guerras mundiais somadas a todos os terremotos e epidemias do século. Será que esse é um problema pequenininho, que é problema insignificante, que o concílio não precisa examinar? Ou seja, eles tinham assinado um acordo, este acordo os excomunga automaticamente, os signatários desses documentos já estão automaticamente excomungados, porque tinha decreto assinado pelo próprio João 23, de que qualquer colaboração prestada por um católico a um partido comunista implica excomunhão automática. Então os signatários desse Cardeal Tisserand e outros vagabundos já estavam auto-excomungados. Quem quer que, colaborando com o concílio, sabendo disso, já está auto-excomungado. Tá certo? Então eles fizeram mal à igreja. Olha, meu filho, nem os muçulmanos, com todas as invasões que fizeram, com toda a matança que fizeram tanto mal à igreja quanto esses camaradas fizeram. É horrível isso aí. Essa história é horrorosa. Olha, eu não sou ninguém, eu não tenho autoridade religiosa nenhuma, eu sou um pecador, eu sou um filho da puta, eu sou um canalha, eu sou o que você quiser, mas eu estou dizendo a verdade e esses caras estão mentindo. Deu para entender? Eu acho que até o rapaz desligou ali, ficou assustado. Então, quem mais? Tem mais alguém aí? Alô? Professor? Eu? Dando sequência ao seu raciocínio sobre comunismo, o senhor fala... Alô? Sim, estou ouvindo. O senhor fala que houve matança após a implantação do comunismo em vários países. Eu concordo, claro. Sempre houve, sempre houve. Isso. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor acredita que após a implantação de um comunismo eminente no Brasil, a mesma coisa pode acontecer? Certamente, porque a matança... Veja, ou ela é antes ou ela é depois. Me perdoe, só a sequência da pergunta. O senhor não pensaria em se candidatar a presidente? Mas nem presidente do Corinthians. Agora o Corinthians está todo encrencado, mas não é o Corinthians. Qualquer outro, pode ser o Santos Futebol Clube, Palmeiras. nem clube de futebol. Nem clube de futebol de botão. Então tá bom. Eu não posso ser presidente de porra nenhuma, porque eu não tenho nenhuma capacidade administrativa. Mas, olha, é assim, eu posso comparar. A sua inteligência é uma coisa fenomenal. Para fazer um edifício, você precisa de 2 pessoas. Você precisa do arquiteto, que faz desenho, planeja, etc. E precisa o mestre de obras, o empreiteiro, certo, que é o sujeito que diariamente vai lá e dá os comandos. Muito bem. Eu posso ser o arquiteto, eu posso fazer um belo plano, mas os comandos eu esqueço, meu filho. Mas essa é a função do presidente. Ele tem que ser bem assessorado. Eu posso dar sugestões, fazer análise e traçar até um plano, tal, mas executar, eu não posso executar porque eu esqueço. Você está entendendo? Olha, meu nome é Vladimir Queiroz, eu moro aqui. Vladimir Queiroz, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado mesmo. Um abração. Então, agora vamos lá. Aqui tem um rapaz que botou no Orkut, na comunidade do Orkut, um negócio que de arrepiar os cabelos. Dizendo que o pai dele, que é oficial do Exército, recebeu uma carta muito elegante do Foro de São Paulo, convidando-o para participar de reuniões onde vão discutir a integração das Forças Armadas Latino-Americanas. Quer dizer,
O Foro de São Paulo, aquela entidade que não existia, até a semana passada não existia, né? Depois passou a existir, mas a ser apenas um clube de debates, né? Por fim, foi aceito como central estratégica, né? Foi confessado como central estratégica nos anúncios do 3º Congresso do PT. Então, logo tirou a máscara, né? Já está botando as manguinhas de fora e interferindo diretamente na vida militar, querendo cooptar os nossos oficiais para que vão lá discutir a integração das Forças Armadas. Quer dizer, integração das Forças Armadas, assim, vão tudo bater continência para Hugo Chávez e Fidel Castro. É exatamente isso que eles querem. Mais ainda, digo para você que todo este rolo que criaram por causa do Quartinho de Moraes foi porque o Quartinho de Moraes era o cara encarregado dessa operação, o homem encarregado da infiltração comunista nas Forças Armadas. E eu fui mexer com o sujeito e doeu no calo do Partidão e do PCdoB, etc. Então estrelaram, tá certo? Então acabamos descobrindo que o seu Quartinho de Moraes, que era aparentemente o sujeito discreto, era uma mais importante do que parecia, porque ele é o sério atrás desta operação, que é a coisa mais criminosa que já se fez nesse continente, né? Quer dizer, colocar as nossas Forças Armadas para servir a seus inimigos, tá certo? Então está aqui, né? Eu vou mais tarde documentar isso aqui, mencionar isso nos artigos e dar o endereço lá do site Orkut onde está. Por enquanto eu estou comentando aqui que atiraram num trem onde estavam 2 ministros, né? Quer dizer, o trem estava passando ali na zona norte do Rio de Janeiro, e os caras sabendo que tem 2 ministros ali, atiram em quê? Atiram no trem. O trem é inocente, minha gente. O trem não tem nada a ver com isso, coitadinho do trem. Vamos lá, tem mais alguém na linha aí, vamos lá. Alô, Lavo? Alô? Tá me ouvindo? Estou, perfeitamente. É Marcos aqui de Porto Alegre. Oi, tudo bem, Marcos? Tudo bem, tudo tranquilo. É o seguinte, o senhor falou antes da influência da mídia na guerra do Vietnã, aqueles esquemas da esquerda americana contra... Negócio monstruoso, monstruoso. Pois é, eu estava lendo agora aquele livro do Alan Bloom, O Closing of the American Mind, que aqui em português saiu como o declínio da cultura ocidental e agora mais recentemente como a cultura inculta, para quem quiser procurar, né? Só queria que o senhor falasse sobre a influência do relativismo que veio da Europa, porque ele fala de uma conexão da Alemanha com os Estados Unidos e daí a transfiguração dos valores baseados em Nietzsche... Agora esse do relativismo também, isso aí é tudo treta, porque eles são relativistas para um lado e absolutistas para o outro. Por exemplo, quem são os caras que fazem mais condenações morais absolutas aos Estados Unidos, se não os que se dizem mais relativistas? Quer dizer, o relativismo, como teoria filosófica, ele não se sustenta 2 minutos. Quer dizer, é uma coisa, ele pode ser apenas um preceito metodológico provisório. Por exemplo, se você vai estudar comparativamente várias culturas, você vai se abster de fazer juízos de valor comparativos a respeito delas, tá certo? Durante algum tempo, mas isso não quer dizer que essas diferenças de valor não existam. Outra coisa, se você se abstém de fazer juízos de valor, então você é a pessoa que está menos qualificada no mundo para dizer que as diferenças de valor não existem. E os caras fazem exatamente isso. A nossa ciência, a antropologia, ela se abstém, ela não faz juízo de valor. Tá certo? É tudo relativo, né? Então, ela acabou de dizer isso, eu acabo de dizer, as diferenças de valor não existem. Quer dizer, a ciência que opina sobre aquilo mesmo que ela diz que não estuda, tá certo? Isso aí, olha, eu acho que em lugar de antropólogo, é assim, metade no hospício, outra metade... Não, vão dividir em 3 partes. Os melhorzinhos eles põem na rua, os outros no hospício, os outros na cadeia, tá certo? Isso é uma pseudociência monstruosa. Tá certo? A coleção de fraudes na antropologia, esse caso da Margaret Mead, né? Que foi lá para as Ilhas Samoa, né? E disse que Samoa era um paraíso, que todo mundo comia todo mundo, né? Era total liberdade sexual e que lá não tinha crimes sexuais, não tinha estupro, né? Por causa disso, quer dizer, estupro é função da repressão. Então... Muito bem, passou 50 anos, foi um outro sujeito pesquisar lá e resolveu entrevistar as mesmas testemunhas que tinham falado para Margaret Mead. Quando falaram assim, você lembra da dona Margaret Mead que esteve aí? Os caras começavam a rir e dizer aquilo era uma velha louca. Ela queria ouvir, ela só queria que a gente falasse que ela queria ouvir. Então a gente começou a mentir, falou tudo mentira para ela. Quando o cara foi verificar, por exemplo, os registros policiais, tinha mais estupro em Samoa do que em Nova York. E essa mulher foi assim, ela foi a rainha da antropologia americana. Tem discípulos até hoje. Quer dizer, essa é charlatã inconsciente, a mulher era uma idiota completa, que acreditou nela mesma. Tá certo? E agora, ela acreditar nela mesma, tudo bem, essa vai para o hospício. Agora, os caras que continuam apregoando isso depois de revelado a fraude dela, esses deviam ir para a cadeia, né?
Aposto que no Brasil não tem uma faculdade de ciências sociais que os caras contem que a obra de Margaret Mead é fraude. Ninguém conta isso no Brasil. Aqui, pelo menos, se discute isso. E a gente fica sabendo das coisas. Mas no Brasil, é a censura total. Não, e só para encerrar, assim, eu até também já largo a linha. Eu queria saber se o senhor sabe dizer quem trouxe para os Estados Unidos essas correntes. E desde já agradeço o tempo aí. Olha, tudo isso aí começou com o pessoal da escola de Frankfurt. Que vieram todos para cá. Quer dizer, é engraçado. Os caras, seguinte, eles estavam na Alemanha, ferrados, tá certo? Porque a maior parte dos membros da escola de Frankfurt eram judeus. Judeu traidor, esse judeu que hoje venderia Israel por 2 bananas, tá entendendo? Mas era judeu de origem, tá certo? Então, quando veio o negócio do nazismo, eles ficaram numa situação terrível e tiveram que ir para os Estados Unidos. E daí chegava aqui, dizendo o seguinte: os Estados Unidos é igualzinho à Alemanha, é a Alemanha nazista, a mesma coisa. Tanto era a mesma coisa, lá na Alemanha, o cara pegava um negro, jogava no campo de concentração, deixava sem comida, o cara ficava pesando 25 quilos e depois morria. Aqui, os americanos, o que faziam? Davam um emprego pro cara, tá certo? O sujeito era toda semana entrevistado na TV, era honrado, ganhava não sei quantos prêmios, tá certo? 5 em 5 anos, tinha um ano sabático sem precisar dar aula. Então você tinha as melhores condições do mundo, tá certo? Alguns ficaram muito ricos. Horkheimer ficou muito rico, tá certo? E você vê que era igualzinho à Alemanha nazista. Tá bom, Lavo. Como é que a gente pode levar a sério esses caras que eram um bando de charlata? Theodor Adorno. Agora, Theodor Adorno escrevia para a revista nazista e puxava o saco de Joseph Goebbels. Achava isso antes da guerra. E depois esconderam, varreram isso para baixo do tapete. E esse merda tem admiradores até hoje. Theodor Adorno não valia o que comia. Não é que não valia o que comia, não valia o que peidava. Tá certo? Ainda diz que esse cara é um filósofo. Ele não é nada, isso é um charlata. O sujeito assim, ele escreve, tá certo, para quem paga mais, para quem ele sente, agora o Goebbels que está no poder, pronto, ele virou um grande esteta musical. Agora mudou, agora Joseph Stalin, então viva Joseph Stalin. Essa gente não vale o que come, pô. O que come não vale o que um cachorro come. Porque um ser humano não é comida, é peido. Então vamos lá. Tá bom, lá, um abraço, senhor. Um abração. Deus abençoe. Vamos lá, outra, tem alguém na linha? Sou Alô? Lavo. Eu? Joel Savelli. Oi, tudo bem? Tudo bom. Olha só, é o seguinte, eu tô vendo assim que a sua candidatura já é quase um clamor nacional. Não, até o clamor nacional é o seguinte: demitam o Olavo de Carvalho já, imediatamente. Não, olha só, falando sério. Já pedi demissão, já renunciei ao mandato. A minha pergunta também é quase uma súplica. Não, assim, ao menos como uma estratégia para poder forçar um debate com essa canalhada aí em canal aberto. Você não consideraria essa possibilidade? De jeito nenhum. Eu não tenho talento para isto. Estou dizendo para você, eu não tenho capacidade. No Brasil, qualquer cocô falante acha que tem capacidade. Tá certo? Depois que botaram o Lula, aí botaram o Gilberto Gil de ministro da Cultura, todo mundo acha que pode tudo. Eu sei o que eu posso. Tá certo? Não, eu tô entendendo o que você está falando, mas eu falo até acho que eu sou um negro inteligente. Né? Quando eu era moleque, eu tinha um complexo enorme de ser burro. Eu achava que todo mundo entendia tudo, só eu não entendia nada. Eu decidi passar 20 anos estudando para ver se aprendia alguma coisa. Hoje eu já estou até começando a achar que eu sou inteligente. Alguma coisinha aí, né? Mas eu digo assim, mesmo para forçar assim, esse debate público numa TV aberta, entende? Não, o que tem que fazer é o seguinte, olha, arrume um programa de televisão para mim no Brasil que eu desmantelo essa porcaria toda em poucos meses. Se me der assim, 1 hora por semana na televisão, eu levo esses negros lá para entrevistar, seu Lula, seu Marco Aurélio Garcia, desmascaro todos eles na frente de todo mundo, provo que são mentirosos. Acabo com a reputação deles, me dá assim, empresta eles por 10 minutos para mim diante das câmeras, você vai ver o que eu faço com eles. Faço esses caras chorar, põe eles de quatro chorando. Por isso que ninguém me dá esse programa, tá vendo? É exatamente isso que a gente está querendo, um confronto. Pois é, mas daí, no programa horário eleitoral a gente não pode falar as coisas todas, tá entendendo? No horário eleitoral você tem inclusive limite. Especialmente aquelas 3 ou 4 palavrinhas. E depois eu vou querer xingar os caras, eu não posso fazer isso no horário eleitoral. Se o programa é meu, eu xingo, pô. Tá certo. Porque tratar essas pessoas, tratar qualquer desses sujeitos com linguagem educada, eu acho que é uma blasfêmia. Linguagem educada, eu uso para falar com gente educada, tá certo?
Isso aí eu aprendi com meu pai. Meu pai tratava todo mundo igual. Entendeu? Ele podia ser ministro ou mendigo, ele tratava todo mundo igual. Agora, quando via que estava lidando com um malandro, tá certo? Daí era uma fileira de palavrões que não acabava mais. E eu estou fazendo a mesma coisa. Chamar qualquer desses caras abaixo de filho da puta, tá entendendo? Já é um desrespeito para com a língua portuguesa. Esse pessoal com esse negócio do Foro de São Paulo, essa aliança macabra com o Foro de São Paulo. Significa aliança com o FARC, aliança política. Eu não estou falando de dinheiro, não. O PT lá está precisando de dinheiro da FARC. O PT tem dinheiro pra caramba. Tá certo? Aí é aliança de rico com rico. Não é isso. É vantagem política. Eles estão conspirando para obter o poder total na América Latina. Então o Partido Legal vai lá, faz um plano junto com uma quadrilha de narcotraficantes e assassinos para a conquista do poder total. Esse partido é automaticamente criminoso. Ele não precisa levar um tostão nisso. É verdade. Porque a FARC é uma das responsáveis por esses 50 mil homicídios anuais que tem no Brasil. E eu acho que a vida dos brasileiros ou de qualquer ser humano vale muito mais do que dinheiro público ou privado. Quer dizer, os crimes de corrupção perto disso são nada. Nós estamos sendo governados por uma gangue de assassinos. É verdade. E ainda ficam chorando por causa daqueles cadáveres de 30 anos atrás. E dos cadáveres que o pessoal da FARC, os amigos dele, estão fazendo agora. 50 mil brasileiros por ano, isso não é brincadeira. Agora, como é que eu vou tratar com respeito um canalha desse? Não tenho respeito. Não tem como, não. É que nem o cara num programa de televisão lá no Rio Grande do Sul, o senhor está faltando com respeito ao nosso governador. Eu falei, eu não sou respeito mesmo. Como é que eu posso respeitar uma porcaria dessa? Respeitar isso é desrespeitar a lei, a moral, o próprio Deus, os meus semelhantes e desrespeitar, sobretudo, esses milhares de brasileiros que estão sendo mortos. Enquanto esses camaradas ficam brincando de polícia, você está entendendo? É verdade. Né? Eles vão, agora que nós vamos investigar as empresas que estão sonegando e tal. Eles vão em cima de empresário. Agora a turma da FARC, assassino, eles não mexem não, por quê? Porque é amigo deles. É verdade. E isso não é uma conjectura minha, não é uma interpretação minha. Isso está assinado. A solidariedade do PT às FARC, solidariedade integral, defender as FARC incondicionalmente quando qualquer ataque sofra. E isso está assinado pelo unanimidade do Foro de São Paulo. Esse é documento oficial. Portanto, não é uma interpretação que eu estou fazendo. Agora, cadê os líderes empresariais? Cadê os líderes oposicionistas? Cadê os líderes das Forças Armadas que diante de uma coisa dessa não agem? É absurdo, inteiramente absurdo. E ficam se preocupando com corrupção porque o Zé Dirceu meteu a mão, não sei o que. Olha, pô, esse negócio do Zé Dirceu, mensalão perto da FARC e Foro de São Paulo, é assim, ladrão de galinha. É verdade. Então é isso que a gente está dizendo para esses pessoal. Acordem. Vocês têm que reconquistar o senso da hierarquia dos valores morais. Uma vida humana vale infinitamente mais do que qualquer dinheiro. Tá entendendo? Pois é, isso daí já é uma consequência desse... E não pensa que eu estou falando com motivo político. No tempo que tinha a ditadura militar, quando mataram lá o Vladimir Herzog, eu fui um dos primeiros caras a denunciar isso. A gente fez no Jornal do Sindicato Jornalista. Mas não interessa, quer dizer, uma vida humana que está colocada sob a sua guarda, você não pode matar. Entendeu? Claro. Você pode botar o cara na cadeia e acho que o Herzog merecia. O Herzog merecia 120 anos de cadeia. Mas não podia ser morto. Por quê? Se você acha que os crimes que ele fez justificam que ele morra, então você tem que votar a lei da pena de morte, tá certo? No Congresso, que aliás até tinha a lei da pena de morte, e os caras eram covardes, não queriam usar a lei da pena de morte, então matavam escondido. Isso é coisa que se faça? Isso é uma baixeza, tá certo? E a gente denunciou a coisa na época. Então, hoje estou denunciando, só que agora não é um Vladimir Herzog e não são 500 guerrilheiros. São 50 mil brasileiros inocentes por ano. E os caras querem que a gente se comova com os cadáveres de guerrilheiro? Olha, que brincadeira. Tá certo, Olavo. Agora, presidente, eu não serei presidente de coisa nenhuma. Eu mal presido aqui a minha própria vida. Eu mesmo aqui na minha casa não mando nada. Quem manda é o cachorro. Tá certo, Olavo. Falou então. Então, seja boa sorte. Tá, tudo de bom. Tchau. Oi, tem mais um aí na linha. Alô? 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 Sim. Alô? Aqui é Emílio. Emílio? De São Tudo Carlos. bem? Não sei se o senhor viu sobre a nota fiscal paulista. Não estou sabendo. Que parece que o governo do estado de São Paulo vai devolver 30% do valor da nota fiscal do ICMS arrecadado na nota fiscal para o consumidor que se identificar na hora de fazer a compra com o CPF. Então eles querem ter a ficha de todo mundo.
Então, você comprou a camisinha na farmácia da esquina, você vai ter que dizer, comprei uma camisinha. Você está entendendo? Então, eles querem vasculhar a sua vida pelo lado fiscal e também pelo lado médico, com esse negócio da Carteira Nacional de Saúde. Quer dizer, os caras estão montando uma imensa KGB, tá certo? E todo mundo está achando que é normal, isso é democracia. Por quê? Porque o brasileiro não tem cultura, não tem informação, não tem meios de comparação, não sabe comparar uma coisa com outra. Ninguém está achando estranho isso. E ninguém acha nada estranho, eu estou falando, rapaz. O Brasil, assim, são potes e potes de pomada anestésica. O que eu fiquei chocado foi que Você está vendo, assim, é uma piroca cósmica que está entrando no traseiro do Brasil. E ninguém está sentindo nada, porra. Como é que pode um negócio desse? Estão todos loucos, ou então o louco sou eu, porra. É possível. Agora, eu ser louco não resolve nada para vocês, você está entendendo? Porque se eu for louco, tudo que eu estou dizendo continua sendo verdade. Pior ainda. Pior ainda porque o único nego que disse a verdade é o jeito maluco. Prova que os outros não prestam. O que eu fiquei mais chocado foi que o Reinaldo Azevedo chegou a elogiar o projeto do governo do Estado, porque ele incentiva o cidadão a pedir nota fiscal e ainda devolve parte do dinheiro arrecadado. Só que não toca... Mas o que eles estão fazendo? Eles estão criminalizando o cidadão. Criminalizando cada vez mais. Tá certo? E eliminando cada uma das defesas. Você elimina o sigilo bancário, você elimina o sigilo médico, agora você elimina o sigilo até nas operações comerciais simples. Você é obrigado a declarar, né? E o nego que for num puteiro, né? Comi uma loirinha, tantos, né? Pô, eles não estão regulamentando a prostituição, então vai ter que ter imposto também, porra. Tá certo? Então você vai ter que declarar. E a criança que vai comprar Coca-Cola no bar? Porque se você esperar, você vai no puteiro e sua mulher não vai saber de nada. Não, agora vai saber sim. Quer dizer, é a moral dos bons costumes. Não é isso? Bom, ok, Olavo. Um abraço. Um abração. Muito bem. Agora, aqui tem uma carta, eu não vou dar o nome do indivíduo, mas é um negócio importante. Eu não tenho a menor condição de averiguar isto. Ele disse todo esse rolo que está dando aí por causa desta negociação do Corinthians com a MSI, que há uma suspeita de que isso aí haja nisso o dedo do governo russo, porque o tal do Berezovski é um sujeito que não está muito bem com o governo Putin. E que pode ser que todas essas denúncias venham daí. Eu digo, olha, eu daqui de onde eu estou, eu não tenho a menor condição de averiguar, eu não conheço os personagens brasileiros envolvidos, mas olha, quem souber alguma coisa, por favor, me informe, né? Tem outro aqui, o Cristiano responde reclamando aqui com um tal de Valdo Viana. Ele falou que é uma carta lá a respeito do negócio do Bin Laden, então o cara já reclama, você é radical. No Brasil, você só pode, né, falar contra os Estados Unidos, contra o capitalismo, aí você pode falar qualquer coisa. Você pode ter se você prega a matança de todos os capitalistas, você está dentro do equilíbrio e da normalidade. Agora, se você diz assim, olha, eu acho que não é bem assim, pronto, você é radical, você é extremista de direita. Quer dizer, os caras estão implantando uma escala de valores absolutamente psicótica e todo mundo está aceitando. Então, Cristiano, manda este Valdo Viana a merda, tá entendendo? Fez muito, não mandou, mas quis mandar. Agora, tem aqui o Daniel Nietzsche me pergunta, desculpe ir direto ao assunto, por que a população não tem capacidade de se organizar para lutar contra os desmandos desse governo? Bom, porque auto-organização popular não existe. Napoleão dizia que para fazer uma guerra existem 3 condições. Primeira, dinheiro. Segunda, dinheiro. Terceira, dinheiro. Qualquer organização de qualquer coisa supõe muito dinheiro. Supõe, em primeiro lugar, os ativistas profissionais. Sem você ter... Para você ajuntar uma massa de 1000 pessoas, você precisa ter pelo menos 10 ativistas profissionais trabalhando em tempo integral para isso, como o Partidão sempre teve. Eu, no tempo que eu estava lá, eu via ter... Né? Os caras do comitê estadual, eles nunca tinham problema de dinheiro, estavam sempre cheios de dinheiro, transitavam para tudo quanto é lado, tomava avião, ficava hotel de 5 estrelas, fazia tudo, tá entendendo? Não estavam tirando proveito próprio, estavam trabalhando para o partido, é claro, mas dinheiro não faltava. Agora, eu sei que no Brasil, só quem tem dinheiro, mas no PT, o PT deve ter quantos militantes hoje? 500 mil? 500 mil negros que se esforçam, que dão o seu tempo e que ainda dão de 10% a 30% dos seus ganhos. Então, isso aí estou falando só das contribuições legais, sem falar de treta, sem falar de mensalão, etc, etc. Depois que os caras subiram no governo, né, soma-se ao dinheiro dos contribuintes voluntários, todo o dinheiro que foi roubado, que foi, vamos dizer, a maior roubalheira que houve na história do Brasil é o PT. Então, o dinheiro deles é ilimitado, ilimitado. Agora, se você quer... Eu, por exemplo, aqui eu gostaria muito, por exemplo, de ter uma secretária aqui trabalhando para mim,
né? Atendendo os telefones, fazendo pelo menos limpando os escritórios de vez em quando. Eu não tenho dinheiro para isso, tá entendendo? E se eu peço, eu ponho um apelo lá, gente, aqui eu estou ferrado, porque eu estou fazendo trabalho de 20 e não tenho dinheiro para manter isso. Por exemplo, cada vez que eu saio daqui para ir para Washington, fico lá 2, 3 dias, vai $500, $600. Eu não tenho mais esta grana, tá certo? Eu não tenho, e aliás, os meus ganhos na minha coluna Jornal do Brasil acabaram de ser diminuídos, porque eu tinha lá um contrato, né, com o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil me comunicou que vai diminuir os meus ganhos. Não é perseguição política, não é uma medida administrativa. Mas fizeram isso, tá entendendo? Então, quer dizer, eu já estava sem dinheiro, agora vou ter mais um pouco. Então, eu gostaria, por exemplo, muito de poder informar aqui a opinião pública americana do que se passa na América Latina e no Brasil. Mas como é que eu posso fazer isso sozinho? Agora, se eu não consigo ter uma secretária, como é que vai organizar um movimento no Brasil? A situação está muito pior do que você está pensando, Daniel. A gente não tem onde cair morto. Os caras pegaram toda a grana e eles têm todos os meios. Só que eles levaram 40 anos para fazer isso. Ora, eu me lembro assim que no meu livro de 1993, Nova Era da Revolução Cultural, eu já explicava toda essa questão da hegemonia cultural naquela época, como a hegemonia cultural ia rapidamente se transformar em poder absoluto. Então vai fazer 14 anos. Foi a mesma coisa falar com a porta. Eu falei com o empresário, falei com o general, falei com o político, falei com intelectuais, tá certo? Não adiantou nada. Por quê? Porque os caras têm medo de ver a realidade. E o brasileiro é assim, quando ele tem medo de uma coisa, ele diz que aquilo não está acontecendo. Né? E diz que o maluco é você. Eu digo, olha, para mim maluquice não é enxergar a realidade, maluquice é tampar os olhos, maluquice é a política da avestruz, meter o cabeça no buraquinho para não enxergar o que está acontecendo. A segunda pergunta, quem seria o nosso líder? A palavra líder foi abolida do vocabulário brasileiro, não tem líder para coisa nenhuma, você está entendendo? Não tem, os nossos políticos são tudo frouxo. Frouxo, cagão, covarde, porra. Tá certo? Então, simplesmente não tem. Então, agora, por que não tem? Porque a conquista da hegemonia cultural pelo pessoal comunista dissolve a psique, dissolve a moral dos seus adversários e os deixa totalmente desfibrados. Por isso que a hegemonia cultural já era o grande mal, isso aí 14 anos atrás. Tá certo? Para que haja líderes, é preciso primeiro você fazer um trabalho de formação de uma elite intelectual. Da elite intelectual, aos poucos, podem sair líderes políticos. Tudo isso leva 20 anos. Tá certo? Por que a oposição popular não tem movimento e nenhum plano de ação? Pelos mesmos dois fatores. A oposição, o pessoal que é anticomunista, foi privado até de um vocabulário próprio. Tá certo? Então, por que agora, por exemplo, o pessoal quer combater o PT na base do denúncia de corrupção? Porque todo o vocabulário e a estratégia de combate à corrupção foi criado pelo próprio PT. Então o pessoal só sabe imitar. Agora, por que você vai acusar um negro de corrupção se você sabe que ele está metido em assassinato e homicídio em massa? Farc, no Brasil, através do auxílio dado a PCC e Comando Vermelho, é culpada de homicídio em massa. Tá certo? E, graças às boas relações que ela tem com o PT, tá certo? Com essa ajuda mútua, torna o PT culpado de homicídio em massa. Por que você pega uma organização criminosa culpada de homicídio em massa e vai acusá-la que ela tirou um dinheirinho do governo? Mas que coisa! Então, quer dizer, o pessoal já perdeu a capacidade perdeu o senso das proporções. Tá certo? E isso foi resultado da longa revolução cultural gramsciana. Tá certo? Eu já expliquei isso nos meus artigos. Vamos lá, tem mais alguém na fila aí. Alô? 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 Não deu. Olá? Alô? Quem está falando? Alô? Eu acho que caiu a ligação. Então, eu vou o próximo aí. Olá, avô. Sim. É o Flávio. Tudo bem, Flávio? Rio. Tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, quero te agradecer pelo trabalho que você vem fazendo, que isso não tem preço que você está fazendo. Obrigado. Alguém tem de fazer a parte suja do serviço. Pois é, isso aí não tem, não existe, acho que não existe pagamento à sua altura. E eu gostaria não tem pagamento à minha altura e não tem pagamento nenhum, porque eu só levo prejuízo. Vamos tentar criar uma forma, com o tempo nós vamos criar uma maneira de pelo menos
tentar desenvolver isso melhor, até da parte financeira. Vamos bolar junto com Olha, eu acho os que outros. quem está tentando fazer um trabalho bom aí, esse pessoal do Farol da Democracia está realmente trabalhando. Tá certo? Eu não tenho acompanhado, eu vou, mas eu dá vou uma olhada lá, Farol da Democracia lá. A gente vê, pelo que eu vejo à distância, eu acho que eles estão realmente trabalhando. Gostaria que tivesse muito mais gente. Precisava ter 40 movimentos que nem esse. E o pessoal da Associação Comercial também tem feito muita coisa boa, né? A de São Paulo, né? Agora vão lançar um número especial da revista inteirinho sobre o Foro de São Paulo. Porque aconteceu que os documentos recolhidos durante mais de 10 anos pelo Dr. Graça Wagner, agora estão à disposição. Então agora vai saber tudo sobre o Foro de São Paulo. Tudo de uma vez. Quer dizer, vai destampar a latrina, uma latrina continental. Isso é muito bom. Eu fico muito... Isso aí a Associação Comercial que vai lançar essa revista. E nós devemos isso a você, com certeza. Não, a mim não, tem muita gente aí, muita gente. Mas você está se doando mais. Devemos isso ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Com certeza, com a iluminação dele, do Espírito Santo, que você está conseguindo chegar lá e iluminar a cabeça. Porque, no meu caso, por exemplo, eu não tenho como adquirir nem 10% da sua cultura. Mas o que você consegue trazer para a gente, transmitir para a gente, fica muito, entendeu? É muito bom, entendeu? Muitas pessoas... Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Queria ter esse tipo de acesso, não consegue. Outra coisa, agora eu queria te pedir, não muda totalmente o tom. Um amigo aí, um companheiro te pediu para não mudar o tom do xingamento. Não muda, não, manda um sarrafo nos caras. Se você puder, às vezes, criar um horário mais light pros idosinhos, pra gente botar os velhinhos pra te ouvir, porque tem um pessoal que fica meio cardíaco na hora que fala, né? Se tivesse discutido com gente séria, quer dizer, a gente tem, já houve discussão séria. A própria esquerda brasileira tem gente séria, dá pra discutir. Hoje não dá mais, só tem bandido, pô. Não, pois é, e eu acho que... Olha, meu filho, você não pensa que eu sou um cara agressivo, malvado? Pergunta aqui pra... Nada, você é bonzinho demais com ele. Pergunta aqui pra minha família, né? Eu trato todo mundo bem, né? Tenho uma paciência no bonde. Agora, a coisa que eu não suporto é bandido querendo se fazer de santinho pra cima de mim. E ainda querendo dar lição de moral, que nem esse Lula, dizendo que ninguém tem mais moral do que ele. Eu digo, ô Lula, qualquer puta de rua, qualquer traveco de rua é melhor do que você e esse seu partido de merda. Qualquer um. Isso. Porque eles dão o que é deles e você está dando o que é nosso. Né? Está batendo, o negócio dele é bater continência pro Hugo Chávez. Hugo Chávez, isso é um puxa-saco de Hugo Chávez e Fidel Castro. Quando vê o Fidel Castro até chora. Puta vida. Não tem... Agora, diz que a gente tem que respeitar. Vê os caras aqui. Olha, eu vi essa notícia aqui. Universidade Estadual da Paraíba, Museu Assis Chateaubriand, tá certo? Tá aqui, é uma exposição com 24 obras, né? Onde aparecem os apóstolos tendo relações homossexuais. Jesus Cristo e Maria Madalena transando. Nossa Senhora aparecer retratada como um porco. Eles fazem isso, ainda de que eles são os discriminados, filhas da puta. Ora, o que é para fazer com essa gente? Tem que ter tudo pra cadeia. Isso aí é crime. Quer dizer, isso aí é discriminação mesmo. Isso é perseguição religiosa aberta. Agora, isso aí foi para a Universidade Estadual com dinheiro público. Quem é o reitor desta merda? Não tem o nome do cara. A reitora Marilene Alves. Dona Marilena, a senhora não serve nem para dirigir um puteiro, dona Marilena. Tá certo? Se eu tivesse um puteiro e viesse oferecer a senhora para gerir o puteiro, digo, não, essa aí não pode. Essa aí tem mentalidade porca demais. Tá certo? Eu não tenho nada contra as putas, não. Eu jamais falei mal dela, nem puta, nem viado, nem coisa nenhuma. Olha, eu já briguei na rua, me expondo a perigo para defender um viadinho que tem lá um traveco que os negros estavam batendo nele. Tá entendendo? Foi só eu e a garota do lanchonete, só 2. O resto tudo fugiu. Tá certo? E nós ainda conseguimos parar os caras, né? Agora, esta gente aqui... Agora, uma coisa é você ser puta, ser viado... Tudo bem, nós não vamos permitir que toquem em vocês. Mas para que tem que blasfemar? Para que tem que ofender o sentimento religioso do outro? Você não pode fazer a sua putaria discretamente no seu canto?
Ora, o que é isso? Fala de Maomé. Tem que transformar a putaria como é que se diz, em arma ofensiva contra Jesus Cristo, Nossa Senhora, e milhões de cristãos brasileiros. O que é isso, porra? Esse pessoal está cada vez mais desavergonhado. O pessoal acha bonito você ser anticristão, ser contra a igreja. Para você ter cultura no Brasil, eu já observei isso. Você se passar uma imagem de culto, você tem que meter o pau na igreja. Mas isso aí, mas que cultura tem esses caras? Essa banda de analfabeto. Tudo é que nem o doutor Universitário, todos eles escrevem Getúlio com LH. Você está entendendo? E ficam botando banca de que são culto merda nenhuma. Nas discussões comigo, todos esses caras sempre levaram a pior, porque eu sei o assunto que eu estou falando e eles não sabem nada. Porque todos esses caras é o seguinte, a pessoa humilde, a pessoa comum, a gente tem que tratar com todo o respeito do mundo. Mas esses camaradas, tá certo, metidos, a gente tem que humilhar mesmo. Tem que pôr a barra de bosta, que nem eu pus o homem lá da Faculdade de Direito, o tal do Alau Café, ou o próprio João Pedro Stede, quando tive debate com ele na Bienal do Livro em 98. Ele tem que humilhar, mostrar, isso é um charlatão, isso é um mentiroso, isso não sabe coisa nenhuma, é um usurpador. Ele não tem que ter dó, não. Porque ninguém nesse mundo é obrigado a ser professor universitário, a ser intelectual. E é uma honra exercer uma dessas profissões. E o sujeito tem que pagar por essa honra com o seu esforço, com a sua dedicação e com a sua sinceridade. Agora, esses caras não. Ao contrário, se prevalece numa posição que não merece. E fica enganando os outros. Você chegou a confrontar mais gente na fila para falar. Ok, muito obrigado, Olavo. Tudo de bom. Obrigado. Falou. Caiu a ligação aí? Então caiu a ligação. Né? Agora está aqui. Está aí circulando pelo mundo, né? Que o ministro da Defesa, Nelson Jobim, ameaçou destituir o chefe do Exército por causa da reação contra as chamadas violações de direitos humanos. Nelson Jobim, vai lamber sabão, tu não vale o que come, rapaz. Tu é o cara que inventou a Constituição, quem é que vai te respeitar? Que besteira é essa? Os caras bater continência pra você, depois tem que lavar a mão. Tá vendo? O que é isto? Agora aqui, por um lado, eles culhambam com as Forças Armadas. Aí o presidente Lula, por outro lado, anuncia a criação do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento das Forças Armadas. Então está querendo comprar as Forças Armadas. Nós vamos tirar a sua honra e vamos te dar um dinheirinho, talvez até dê um dinheirinho para você fazer a bombinha atômica e brincar de bomba atômica. Quer dizer, se os militares brasileiros aceitarem isso, eles terão perdido o último resíduo de honra e de vergonha na cara. Eu espero que eles não façam isso, eu creio que não vão fazer, não vão ceder a esta coisa, não. Tá certo? Muito bem. Espera aí, agora tem mais um telefone, mas é o último porque o nosso tempo está acabando. Alô? 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 Alô, quem é? Jorge Jaquinto. Jorge? Isso, de Belo Horizonte. Horizonte. Bem. Nós temos 1 minuto, Jorge. Tá. Diga. Olavo, eu tenho te acompanhado há muito tempo. E eu, na verdade, nessa luta que você está afirmando agora, desde 1969 que eu participo dela. Inicialmente na TST e depois, de maneira particular, eu sempre acompanhei isso. Né? Para você ter ideia, em 1900, na época da Revolução Sandinista, eu me infiltrei, inclusive, fui num dos encontros que teve no Rio de Janeiro, Deve ter descoberto coisas do Arco da Velha lá. No Teatro Clara Nunes, que teve aquele encontro todo, com o Márcio Moreira Alves, junto com o Chico Buarque, mais Ferreira Goulart, e etc, etc. Montaram todo aquele esquema para fazer a propaganda da Revolução Sandinista, que no fundo já era o início de todo esse processo que nós vamos assistir. Você vê como esse pessoal sempre age internacionalmente. Claro. Essa é uma rede mundial. Tá vendo? Exatamente. Nessa época, o PT ainda era uma célula, não era uma coisa assim tão organizada como é hoje, porque esse processo de organização do PT ele é muito anterior ao próprio PT, porque na verdade ele começa... O PT é uma fachada, na verdade. Você tem o movimento comunista internacional como sempre teve. Exatamente. E hoje se chama PT, como pode chamar outra coisa? Claro, porque na verdade o PT começa quando vem um processo de esquerdização da igreja, quer dizer, com aquelas famosas formação de comunidades de base, é ali que sai toda essa estrutura que nós estamos saindo. Né?
E eu venho acompanhando isso há muito tempo e agora, se você foi da TFP, então você sabe o que uma organização conservadora sofre no Brasil. Claro. Porque eu passei anos ouvindo falar o diabo da TFP. E muita coisa eu acreditei. Depois, quando fui ver a história, eu falei, pô, esses caras nunca fizeram mal para ninguém. Nada. A gente pode discordar de uma coisa ou de outra, mas quem que a TFP roubou, quem que a TFP matou, quem que a TFP bateu, nunca fez nada disso. Claro. E agora é totalmente demonizado. Mas na verdade aconteceu o seguinte, Olavo, isso é uma coisa até que eu gostaria... Mas fala rápido, nosso tempo está acabando. Tá. Se for o caso, você volta a ligar segunda-feira que vem, hein? Não, tudo bem. Depois, se eu puder ligar para você particularmente para a gente conversar, seria também interessante. Porque esse aspecto, todo mundo está querendo montar uma forma de se combater isso. Existe jeito e não precisa de muito dinheiro, não. Precisa mais de boa vontade e de alguma dedicação total. Está faltando gente como você que queira fazer, algo que ninguém quer fazer. Claro, o problema todo... Agora, a minha capacidade é limitada. O meu negócio é o seguinte, eu sei estudar, pegar as informações, dar o diagnóstico e dizer o que está acontecendo. Claro. Isso é o que eu sei fazer. O processo de militância... Agora, eu não sou um líder político, eu não posso liderar uma coisa dessa. Não, mas isso aí não tem nada a ver com política, não. Isso é guerra ideológica. Nós temos que fazer a guerra ideológica. Na guerra cultural eu sou bom. É claro que a gente tem que fazer. A gente tem, através desse seu programa aí que está na internet, que é muito interessante, nós podemos começar a fazer o proselitismo a partir dos contatos. A gente montar contatos e mandar releasing, mostrando as coisas que estão acontecendo para o próprio pessoal começar, através da própria internet hoje, que é um mecanismo formidável. Olha, quem quer que se organize para isso no Brasil, qualquer grupo que se organize para isso, eu não participo diretamente, mas tem todo o meu apoio. E vou defender os seus direitos até o fim, você está entendendo? Seja a pessoa da TFP, seja o Fórum da Democracia, seja o Cansei, eu defendo todo esse movimento, tá entendendo? Às vezes faço umas críticas também. Quando os caras são frouxos demais, eu critico. Não, o que aconteceu foi exatamente isso, quer dizer, até eu apoio tudo isso. E não precisa ter uniformidade ideológica, não. Cada um que pensa do jeito que pensar, organiza o seu grupo do seu jeito, tá entendendo? Claro! O que a gente tem que colocar, e aí é que faz esse trabalho que a gente acha que é interessante, que eu acho interessante, que está todo mundo meio perdido, que a gente pode dar algumas ideias, e em cima dessas ideias a gente trabalhar em cima, que é a questão do proselitismo, os contatos pessoais, ver onde é que é, como é que não é, e fazer o contato pela internet, e de vez em quando fazer alguns encontros, olha aqui, no sentido de conscientizar esse pessoal, como é que pode ser feito isso. Por exemplo, eu nunca participei da TFP, tinha muita coisa do Plínio Correia Oliveira que eu discordava, mas olha, na TFP tem uma pessoa que eu admiro muito, o Dom Bertrand é o brasileiro mais patriota que eu vi. É o sujeito que pensa no Brasil 24 horas por dia, ele está dormindo, está pensando no Brasil, é o cara que mais conhece o problema brasileiro. Claro. Se o Brasil fosse governado por esse cara, seria outra coisa. Se tivesse eleição para presidente, o Dom Bertrand, que foi candidato, acho que todo mundo ia votar nele, porque o sujeito transpira honestidade. Você olha para a cara dele, você vê que ele é sincero. Posso falar isso. Você está entendendo? Então, é uma pessoa que eu tenho grande admiração, gosto demais dele, tá entendendo? Eu nunca vi um político conhecer os problemas brasileiros como ele conhece. Claro. Então... qualquer que seja. Ele tem uma tradição disso, né? Então, quer dizer, qualquer que sejam lá os defeitos da TFP, a TFP não é nenhuma organização. Não. A questão aqui, tem pelo menos um grande homem lá dentro que é o Dom Bertrand. Não, na verdade eu estou falando que fui da TFP, mas no sentido dessa ideia do combate da esquerda e tal. Olha, tem que legitimar no Brasil, nós temos que abrir um espaço onde possa haver organizações conservadoras e não sejam criminalizadas. Está entendendo? Porque no mundo inteiro tem, até na França, que todo mundo é comunista, tem a direita é legítima, ela tem os seus jornais, ela fala, então, e ninguém acha que eles são criminosos por ser de direita. Agora no Brasil já criminalizou. Fala extrema-direita, a pessoa que o sujeito é comedor de criancinha. Não, na verdade acontece o seguinte, sabe o que acontece? Agora, peraí, Jorge, acabou o nosso tempo, agora eu tenho que desligar, senão eles nesse telefone eu consigo falar com você depois? Escreva para mim, me passe o seu número, escreva no e-mail olavo@olavodecarvalho.org, me passe o seu número de telefone, eu ligarei para você. Tá bom. Tá bom? Muito bom. Então, olha, para você e para todo mundo, muito obrigado pela atenção, até a semana que vem. Obrigado, bom descanso. Obrigado.